Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo da nossa série contando histórias dos personagens de ZZZ. E hoje a gente vai falar de uma personagem que à primeira vista parece calma, educada e inocente, porém que esconde muito mais do que aparenta. Hoje é dia da Alice Timefield. Antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, já deixa um like para ajudar. Sem mais enrolas, bora lá! A Alice é o típico personagem que não chama muita atenção. Ela fala baixo, se comporta com educação extrema e mantém sempre uma postura impecável. Mas como tudo em Zenless Only Zero, essa fachada esconde algo muito maior. Enquanto outros agentes entram em cena com explosões e caos, a Alice resolve as coisas com precisão, silêncio e controle. Bom, vamos do início. A Alice é uma agente de ranking S da facção da Casa Paranormal. Diferente da maioria das outras facções, a Casa Assombrada não é um grupo ou empresa organizada. Trata-se de um fórum do Interlaço dedicado a compartilhar e solucionar mistérios sobrenaturais e fenômenos inexplicáveis. O fórum não possui requisitos para entrar, e a maioria de seus membros são amigos virtuais que compartilham esse interesse em comum. Notavelmente, a Ukinami Yuzuha, uma das integrantes do fórum, lidera o seu próprio grupo na península de Weifei. Voltando para Alice, seu visual mistura uma fofura tímida com tecnologia urbana. Ela tem um corpo esguio e uma postura mais contida, quase sempre passando a sensação de timidez ou cautela, como alguém que está sempre alerta ao ambiente ao redor. A expressão do rosto costuma ser neutra ou levemente apreensiva, o que combina bastante com a sua personalidade mais medrosa. O cabelo loiro claro é preso em duas longas mechas laterais e as suas pequenas orelhas de coelho reforçam a sua fofura. Ela veste uma roupa que lembra um uniforme escolar. Em sua cintura, uma espécie de cinto tecnológico que mostra um visor com um rostinho estilo emoji, que demonstra o seu estado emocional durante as conversas. A Alice é um membro dos Timefield, uma das famílias nobres mais antigas de Nova Eridu. Desde criança, ela foi instruída nas matérias pelas quais sua família era reconhecida: ciência e tecnologia do éter. A pesquisa etérica também foi responsável pela boa fortuna da família, graças à patente de um medicamento anticorrupção que é o mais usado no mercado. Alice também aprendeu a arte da esgrima e a surfar. Fazia isso frequentemente com seu pai, Lionel. Falaremos mais sobre a relação dos dois mais pra frente no vídeo. Durante um período desconhecido, o avô da Alice adoeceu gravemente. Após um incidente envolvendo os exaltistas da península de Weifei, o representante da Porcelanax, Damian Blackwood, foi até a mansão dos Timefield querendo que a prestigiosa família participasse de uma investigação para ajudar os cidadãos. Com o seu avô acamado, Alice foi forçada a participar, sob a ameaça de um processo da Porcelumex. E qual seria o motivo? Acusando a ineficácia do medicamento anticorrupção deles. Em um banquete de boas-vindas à equipe de investigação, a Alice teve um breve encontro com os irmãos Wise e Belly. Nesse banquete estavam figurões muito importantes também para a história de outros personagens, como a Orfeu e a Magnus. A história delas vai ficar para um outro vídeo. Após o banquete, a Alice foi chorar no seu quarto de hotel, questionando se havia cometido um erro em concordar a ajudar Damian. Mas ela foi interrompida e se assustou com um esqueleto brilhante do lado de fora da sua janela. Após ser indicada pela Lucy, a Alice pediu a ajuda dos irmãos para investigar o misterioso esqueleto. Essa investigação logo levou os dois a conhecerem a Ukinami Yuzuha e o Komano Manato. A Yuzuha pede desculpas pela sua pegadinha e pergunta se a Alice, por ser filha de cientista, sabe o que é aquilo, mostrando um pedaço quebrado de algum dispositivo. A Alice confirma e diz que é um fragmento de um grande obscura. Ela fala que esse obscura é tipo um recipiente gigante de porcelume usado para experimentos. Para resumir a treta toda, a Yuzuha e o Manato estão desconfiados que a Porcelumex está produzindo produtos ilegais dentro da Esfera Negra e desviando dinheiro que deveria ir para ajudar os trabalhadores, na compra de remédios ou até indenizações. Sei que tudo parece meio confuso, então eu vou tentar esclarecer algumas coisas. Na península de Weifei, que é uma outra localização do jogo que veio na atualização 2.0, existe uma esfera negra chamada de Lemian, assim como a esfera Zero existe lá em Nova Eridu. Dentro dessa nova holo, existe uma matéria-prima chamada de Porcelume, que
que pode ser usado para diversas coisas. E nesse continente também tem uma empresa de mineração, chamada de Porcelumex. Porém, essa empresa parece estar fazendo alguma coisa errada. Muitos trabalhadores tiveram acidentes recentes, entre outros podres, que eu posso abordar em outro vídeo. Eu ainda não lancei o vídeo falando da história da Yichuan, mas eu acho que seria mais interessante se vocês quiserem assistir aquele vídeo primeiro. Se ele já estiver no ar, quando você estiver vendo esse vídeo, recomendo que assista ele primeiro, porque ele é meio que veio antes, né? Ele veio na atualização 2.0, e então várias coisas foram apresentadas nessa atualização, consequentemente algumas coisas que eu vou falar aqui podem não ficar muito claras. Basicamente é isso. A Yuzuha e o Manato não são funcionários dessa empresa, a Porcelumex, mas eles possuem amigos que são, por isso eles querem ajudar os trabalhadores. Voltando à história, os Proxies vão atrás de saber a origem do fragmento de Obscura que eles encontraram, até que acabam percebendo que estão sendo seguidos. Era a Alice, que diz que quer ir junto. Enfim, ela se junta ao grupo e juntos chegamos até a Baía de Seilume. Lá eles saem perguntando para as crianças aonde eles conseguiram aquele fragmento, até que eles chegam no Dante, e ele explica que pescou o fragmento perto de uma ilha uns 3 dias atrás. Diz ele que aquele fragmento veio de dentro de uma esfera negra. Com a ajuda de outra personagem que também estava no banquete, a Isolde, o grupinho descobre uma forma de chegar até o local exato de onde veio o fragmento. Quando eles chegam lá, eles descobrem vários rastros de equipamentos deixados por ali, com uma instalação misteriosa. Mas, por não saberem a senha do elevador, o grupinho não consegue avançar. Então eles retornam à península de Weifei, aonde a Alice é recepcionada por um maluco que diz que tem um pacote no nome dela e que ela deveria vir junto com ele. Obviamente era uma armadilha. A galera já estava esperta e conseguiu impedir que algo pior acontecesse. Eles levam o maluco até o templo Subian e o panda interroga o cara, que conta tudo. Eles estavam levando explosivos para aquela ilha a mando da Porcelumex, mas ele não sabe o porquê. Junto com o maluco também estava a senha do elevador. Então, no dia seguinte, eles pretendem voltar à ilha. Como está tarde, as meninas se reúnem para dormir, e a Alice diz que está com dificuldade de tirar o seu cinto. A Yuzuha vai ajudar utilizando o seu grampo de cabelo. A Alice reconhece o grampo e diz que quando era criança tinha um par deles, mas perdeu um deles anos atrás. Ela conta a história. Durante uma visita à instalação de pesquisa da Porcelumex, junto com a sua família, a Alice perdeu um dos seus grampos de cabelo da Sailor Buu durante o passeio. Quando estavam saindo da península de Weifei, a Alice percebeu a perda do acessório e começou a chorar. Lionel, seu pai, então saiu do carro e prometeu voltar com o grampo, enquanto ela e o seu avô voltavam para casa. Mal sabia Alice que aquela seria a última vez que ela veria o seu pai. Horas depois, ele foi encontrado sem vida. A segurança pública de Nova Eridu considerou fadiga extrema como a causa da morte e não encontrou nenhum sinal do grampo de cabelo. Isso fez a pequena Alice acreditar que ela era responsável pela morte do seu pai, o que a levou a desenvolver toque por simetria, já que, se ela não tivesse perdido o grampo, o pai dela não teria voltado, então ele estaria bem, enfim, traumas. Após a morte do Lionel, a mãe da Alice também faleceu anos depois, deixando ela aos cuidados de seu avô e de outros funcionários da família, como o Arnold, que ajudou ela a melhorar suas habilidades na esgrima. Anos depois do seu avô adoece, ela é obrigada a vir novamente à península de Weifei para representar a sua família naquele banquete da Porcelumex. Todos ali ficam meio cabisbaixos com a história da Alice, mas a Yuzuha em particular fica muito mais incomodada. Depois disso, eles decidem descansar. No outro dia, eles retornam à ilha e ao descerem no elevador, eles descobrem várias caixas de Obscura espalhadas num armazém. Eles vão seguindo até chegar em frente a outro edifício que possui marcas de luta no chão. Sem saber como entrar, a Alice dá a ideia deles irem pelos dutos de ventilação. Eles vão andando até chegarem em uma sala bem suspeita, com itens que parecem ser da Sociedade da Exaltação. Para quem não conhece, a Sociedade da Exaltação é um grupo religioso que cultua a figura dos Hollows e acreditam em um ser chamado de O Criador. E esse Criador vai trazer a paz a todos. Enfim, eles investigam os documentos daquela sala e o grupinho descobre que a Porcelumex está trabalhando junto com a Sociedade da Exaltação, com o objetivo de lucrar ainda mais, utilizando seres humanos como catalisadores de Porcelume. Porcelume é o material que a empresa vende e tal. Eles também descobrem
que uns anos atrás a Porcelumix conduzia experimentos com crianças. Muitas crianças foram submetidas a esses experimentos, mas apenas uma sobreviveu. Outra coisa interessante é que eles descobriram que o ministro dos exaltistas, o Mevorá, foi responsável por parar os experimentos temporariamente. Mas por que ele fez isso? Antes que eles pudessem obter a resposta, o grupinho é atacado por um etéreo diferente que eles nunca tinham visto antes. No meio da luta, a Belle perde o contato com a fada, mas antes ela avisa que indivíduos desconhecidos estavam se aproximando. Eles resolveram fugir, e a Belle os guia até uma fissura que eles haviam visto anteriormente. Essas fissuras permitem que eles se teleportem de um lado da esfera a outro, basicamente é um buraco de minhoca. O monstro vai seguindo o grupo e para impedir que ele os alcance, a Yuzura explode a entrada da fissura. Eles conseguem fugir, mas dão de cara com vários agentes da TOPS. Junto deles estavam o presidente da Porcelumix, Ferox, que desmaia a todos e os levam como reféns. Horas depois, a Belle acorda junto da Alice e da Yuzura. Elas estão presas em uma cela e o Manato foi levado e está sendo interrogado pelos homens da TOPS. Depois de tudo isso, a Yuzura liga os pontos de saber o que está acontecendo. O motivo da Porcelumix estar juntando aquele monte de explosivos na Esfera Negra é para tentar matar aquele monstro etéreo que eles enfrentaram. Uma coisa que eu não falei é que aquele monstro ficava se regenerando durante a batalha deles. Foi por isso que o grupinho decidiu fugir, porque eles basicamente não estavam conseguindo matar o monstro sozinhos. A Yuzura explica que devido à presença do monstro, o pessoal não consegue continuar as suas pesquisas. E não é como se eles não tivessem feito várias tentativas de impedir esse monstro, mas o bicho simplesmente não morre. E a cada luta ele ia destruindo mais e mais a fábrica. E se as coisas continuassem assim, logo o governo ia acabar se envolvendo no assunto e descobrindo os planos deles. Aí já viu, né? Se a polícia descobre que a Porcelumix está trabalhando com os exaltistas, vai todo mundo se ferrar. Bom, a Belle não consegue contatar a fada, e o Eons fala que é como se eles tivessem tirado ela da tomada. Algum problema está acontecendo no templo. As garotas encontram um duto de ventilação e conseguem fugir por ele. No caminho, eles veem o Ferox conversando com um membro dos exaltistas. Ele não parece nada feliz. Depois, chega outro homem e fala que alguns etéreos estão mudando de forma. O Ferox pergunta se ele conseguiu restaurar a energia, mas o cara fala que só conseguiu metade. Se continuar assim, as cobaias presas nos laboratórios vão se libertar e eles não vão ter homens suficientes para lidar com aquela crise. Enfim, as garotas continuam pelo duto até chegarem na sala onde o Manato estava preso. Elas o libertam e juntos vão procurar uma saída. Eles acabam encontrando um membro da TOPS e o torturam. E ele fala que tem uma saída pelo laboratório, o mesmo onde aquele agente falou que está lotado de etéreos. Sem muitas opções, o grupo segue em direção ao laboratório. Rola até uma cena foda do Manato protegendo o Proxy de uma explosão. E o responsável por aquilo foi um sacrifício meio coringa das ideias. Eles derrotam o monstro, mas acabam ficando muito machucados, principalmente o Manato. Nesse meio tempo, os agentes da TOPS ouviram a barulheira que eles estavam fazendo e foram em direção a eles. A Yuzura do nada diz que sabe de uma outra saída e pede para que eles confiem nela. O grupo segue ela até o porão onde tem um bueiro que leva até o esgoto. E o esgoto leva para fora da Esfera Negra. Ao chegarem lá, o Manato pergunta como que a Yuzura sabia daquele lugar, e ela revela que não é a primeira vez que ela vem naquele laboratório. Na verdade, ela é a tal única sobrevivente dos experimentos que eles leram mais cedo naqueles documentos. Ela explica que um dia, um senhor apareceu e ajudou ela. Ele usou esse bueiro para conseguir tirá-la da Esfera Negra. Mas chega de enrolação. O Manato e o Proxy vão na frente utilizando um pedaço de madeira para boiar, logo em seguida vai a Alice, mas ela percebe que a Yuzura não pretende ir com eles e segura o seu braço. A Yuzura explica que o Ferox vai destruir todas as provas e sair impune, ela não pode deixar que isso aconteça. O seu plano é se entregar para ele não ir atrás deles. No meio da discussão, a Yuzura conta a verdade. Foi culpa dela o pai da Alice ter morrido. Ela entrega o grampo de cabelo da Sailor Boo para Alice antes da mesma ser levada pela correnteza. Nisso, a Yuzura vai até o Ferox e faz sua proposta. Ela mostra uma marca que só as cobaias daquele experimento tinham. Com isso, nós vemos o flashback da história dela.
Eu sei que o vídeo é sobre a história da Alice, mas infelizmente a história dela e da Yuzuha estão muito interligadas, então acabando contando a história da Alice, eu acabo contando a história da Yuzuha também. Mas não se preocupem, eu vou fazer um vídeo à parte contando exclusivamente a história da Yuzuha e trazendo algumas curiosidades para vocês. Enfim, bora lá. Um dia, depois dos testes diários, a Yuzuha mostra que encontrou um duto de ventilação, que estava escondido na sua cela. Com isso, ela tem dado várias voltas pelos laboratórios todos os dias. Nesse dia, enquanto caminhava pelos dutos, ela viu a Alice e o seu pai passeando pela fábrica. A Alice deixa cair o grampo de cabelo e a Yuzuha a pega. Porém, naquele dia, os cientistas tinham dado uma dose maior dos remédios, então ela acabou adormecendo ali nos túneis. Horas depois, o pai da Alice, enquanto procurava o grampo, acabou encontrando ela. Nisso, os agentes percebem o sumiço da Yuzuha e vão atrás deles. O Lionel pega a menina e sai correndo até o esgoto, e faz a mesma coisa que ela fez com a gente agorinha. Ela vai na frente e o Lionel fala que vai logo atrás, mas infelizmente ele já estava machucado, e tudo o que ele pode fazer é se afastar para que os agentes não encontrassem aquela saída. Com isso, a Yuzuha conquista sua liberdade ao custo da felicidade da Alice. O resto do grupinho é encontrado mais tarde pelo Wise, que pediu ajuda a Isobe, e juntos eles conseguiram um bote para salvar o pessoal. Ele explica que o Ferox tinha mandado homens até o templo, mas o esquadrão Obous, comandado pela Isobe, já havia descoberto tudo e foram ajudar. A Isobe explica que na verdade ela veio até o banquete porque os militares já tinham suspeitas que o pessoal da Porcelumex estava envolvido com os exaltistas. Enfim, agora eles precisam bolar um plano para salvar a Yuzuha. O esquadrão Obous fala que eles não sabem uma forma de entrar novamente na esfera, sem que a Porcelumex os veja. Se isso acontecer, poderia dar uma treta do caramba envolvendo os militares. Então a Belle fala que sabe de alguém que pode ajudar. Ela vai até o Damian e faz uma oferta para ele que ele não tem como recusar. Sem o presidente da Porcelumex no comando, quem assume é ele. Na verdade, são dois presidentes, a gente vai ver isso na história da Magnus e do Orpheus, mas com um presidente a menos, já ajuda o lado do Damian. A Alice contribui com a negociação e no final eles conseguem o apoio do Damian, conseguindo retornar à fábrica. Mas alguma coisa mudou nesse meio tempo. A quantidade de miasma aumentou muito. Aquele monstro que eles enfrentaram mais cedo conseguiu escapar de onde ele estava preso e invadiu a fábrica. O grupo vai seguindo com a ajuda de alguns agentes da TOPS que eles vão salvando pelo caminho. Um deles fala que eles já tinham armado os explosivos. Com isso, o grupo acaba se dividindo. Uma parte vai tentar desarmar os explosivos e a outra segue atrás da Yuzuha. A mestre Xuan entra em contato e diz que está a caminho. Nesse meio tempo, eles encontram o Kama, o mascote da Yuzuha, que leva todos eles até onde ela está. A mesma está lutando contra a criatura de miasma que eles enfrentaram mais cedo, porém acaba caindo de uma plataforma alta. Mas antes que chegasse ao chão, ela é salva pela mestre Xuan. Com isso, a batalha final acontece. Durante a luta, a Xuan fala que aquele monstro é uma manifestação do passado dela, mais especificamente dos arrependimentos. Sei que parece meio confuso, mas vocês têm que entender que basicamente o miasma é tipo uma fumaça etérea que só tem na esfera Lemion, e ela causa alguns efeitos alucinógenos, desconhecidos e bizarros como esse que a gente está vendo agora, onde basicamente um monstro se manifestou das memórias de um ser humano. E a gente vai ver isso muito mais nas próximas atualizações. Com a derrota do monstro, a Alice devolve o grampo de cabelo para Yuzuha e diz para elas nunca mais se separarem. Com isso, tudo se conclui. O Damian sai como o cara correto, que só queria o bem da empresa, enquanto o Ferox é um maluco que fez atrocidades por dinheiro. Bom, esse foi o vídeo de hoje, o que vocês acharam? Ainda tem um evento bem legal de verão que conta com um grupinho da Casa Paranormal, mas eu vou deixar a história desse evento para outro vídeo.
Antes de finalizarmos, deixa eu contar algumas curiosidades para vocês sobre essa personagem. A Alice é obcecada por simetria, um transtorno que ela desenvolveu depois de ter perdido seu pai. Então, tudo para ela tem que ser simétrico. Se você tá usando um laço na cabeça do lado esquerdo, você tem que estar utilizando o mesmo laço na cabeça do lado direito. Com ela, as coisas são assim. Quando atingiu a idade apropriada, a Alice começou a frequentar a escola Celestia para meninas, onde fez amizade com Jaqueline e Lúcia Montefiore. Sim, a Lucy dos Filhos de Calydon. Vai ter vídeo dela aqui no canal ainda, aguardem. No final do capítulo da história da Alice, ela havia feito um acordo com o Damien de entregar a ele os direitos sobre o medicamento que a sua família tinha. Na verdade, ela só fala para ele que quebraria a patente do medicamento. Só que o que ela não explicou é que ela quebraria essa patente liberando para o público geral poder utilizar. Ou seja, várias empresas poderiam criar a sua versão do remédio. Pro Damien, ele saiu de mãos abanando, já que a patente foi quebrada. É um detalhezinho que muita gente não pegou no finalzinho da história. A dubladora da Alice em japonês é a Minami Tanaka. Ela já dublou vários outros personagens no mundo dos games, como a Nitocris de Fate Grand Order, a April de Arknights e a Rover de Wuthering Waves. E enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa um like, se inscreve no canal para não perder os próximos, comenta aí qual personagem você quer ver a história completa aqui no canal. Tamo junto, até a próxima, tchau!